Fala players, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Thiago Mess, esse aqui é o Brazilian Player, o canal que ajuda você a ser um jogador melhor. E no vídeo de hoje eu quero te trazer 5 dicas essenciais para você perder o medo de driblar. Então se você é um jogador que até consegue fazer um drible sozinho ou quando está com seus amigos, mas que quando o jogo é valendo, quando é um jogo de campeonato, um jogo sério, você fica com medo de arriscar algum drible, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai melhorar o seu drible, vai melhorar o seu futebol e vai ser um jogador melhor. E antes desse vídeo começar, já gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, porque isso ajuda bastante no nosso conteúdo. Beleza? Agora vamos pro vídeo. A primeira dica que eu tenho para te dar é: drible não é freestyle. Meus amigos do freestyle, me desculpa, não tem nada errado com freestyle, eu não tenho nada contra, só que o drible não é freestyle. Então se você é um jogador e acha que driblar é dar uma caneta, dar um chapeuzinho, sinto muito, mas você está parcialmente enganado. O drible não é só isso. A caneta, o chapéu, ele é a finta. A finta é uma parte do drible. O drible é leitura da jogada, a leitura do seu adversário, a movimentação em campo e a finta. Então, a finta é apenas um de vários fatores que envolvem o drible. Se a gente fosse simplificar o drible como uma única coisa, ele é a capacidade de um jogador passar com a bola por outro adversário. Se você pensa que o drible é apenas lances bonitos, sainha, carretilha, chapéu, você não está usando todo o seu potencial para ter um bom drible. Porque muitas vezes o melhor drible é aquele mais simples. E aqui que está o segredo da primeira dica. Talvez você não seja tão bom no drible porque você acha que precisa fazer algo milaborante, algo extraordinário. E se a gente pegar os maiores dribladores do mundo, a gente vai perceber que alguns deles usam dribles extremamente simples, né? Um bom exemplo é o próprio Lionel Messi. Ele é um jogador extraordinário, de outro planeta, mas que muitos dos dribles dele são extremamente simples. Às vezes ele dá só um corte. Se você quer melhorar o seu futebol, não fica treinando apenas achando que você precisa saber apenas dar a sainha, dar a carretilha. Às vezes o que você precisa é ler a jogada, ler o seu adversário e dar um corte, fazer algo mais simples. Isso vai aumentar as chances de você ter sucesso no drible e diminuir o risco de você perder a bola e dar um contra-ataque para o time adversário. E o que eu quero dizer com drible não é freestyle é que você pode sim dar uma sainha, dar uma carretilha, fazer uma finta, um lance bonito. Só que você não pode esperar que todo drible seja um lance como esse. É mais importante você conseguir criar uma jogada para o seu time do que você dar uma sainha. E é aí onde muitos jovens jogadores erram, porque acham que é mais importante dar uma sainha, dar um chapéu, do que fazer um lance. Você nunca vai se tornar um jogador de futebol profissional se você se importar mais em dar uma sainha e dar um chapéu do que criar uma jogada de perigo para o seu adversário. E a segunda dica que eu tenho para te dar é: comece pelo simples. Aprenda primeiro os movimentos mais básicos, mais simples, para aí depois você evoluir para um drible mais complicado, mais mirabolante. Eu vejo muitos jogadores querem fazer dribles extremamente difíceis só porque viu o ídolo dele, o jogador que ele gosta fazendo, ele quer fazer igual. Só que se você quer ter um bom drible, você tem que começar pelo básico. É muito mais importante você ter uma percentual de acertos de dribles maior do que dribles bonitos, entendeu? Ao invés de você fazer um drible muito difícil e perder a bola, vale muito mais a pena você fazer um drible simples e conseguir passar pelo seu adversário. Então, comece pelo simples, comece pelo corte, é um drible extremamente eficiente. O próprio Lionel Messi é um jogador que faz o corte de várias formas, e essa também é uma dica importante, que é a segunda fase, porque quando você aprende o básico, quando você aprende a fazer um corte simples, quando você aprende a pedalada simples, e esse tem que ser o seu objetivo, aprender primeiro o movimento do drible, o básico, o fundamento daquele movimento, você consegue usar ele de outras formas, você consegue quebrar aquele movimento e usar em momentos diferentes do jogo, fazer ele de formas diferentes. Você pode dar um corte com a parte interna do seu pé, dar um corte com a parte externa do pé, você pode mesclar os dribles,
Por exemplo, você pode fazer uma finta de corpo e depois pedalar. Primeiro começa pelo básico. Não adianta você querer começar por um drible super difícil, sendo que você ainda nem sabe o básico, porque você não vai conseguir utilizar ele dentro de campo. E quando chegar no jogo, que a pressão, a marcação é mais pesada, você vai ter dificuldade em fazer esses dribles. Chegamos na dica número 3 e o que eu tenho para te falar é: descubra qual é o seu medo relacionado ao drible e relacionado ao futebol. Se você consegue, às vezes, muitos jogadores têm esse problema, que eles não conseguem manter a consistência. Eles jogam muito bem em uma determinada situação, mas em outra determinada situação ele não consegue usar todo o potencial que ele sabe que ele tem. E eu sei o quanto isso pode ser frustrante. E muito disso está relacionado com algum medo. O medo de ser julgado, o medo de errar. Eu não sei, você precisa descobrir qual é o seu medo relacionado ao drible ou relacionado ao futebol. Você tem medo do que as pessoas vão falar de você? Você tem medo da sua própria cobrança, né? O medo que você tem de você mesmo errar? Você tem medo de ser julgado por outras pessoas? Você precisa descobrir qual é o seu medo e tratar esse medo, criar uma convicção que você consiga enfrentar esse medo. Eu vou te ensinar uma técnica de PNL, Programação Neurolinguística, que ajuda você a vencer os seus medos. Você precisa, primeiro passo é descobrir qual é o seu medo. Você tem medo do que as pessoas vão falar se você errar um drible, por exemplo? Se esse for o seu medo, nesse caso, você precisa imaginar qual situação isso já aconteceu ou como você representa isso para você. Você pode representar de 3 formas o seu medo. Pode ser tanto uma voz que você escuta na sua mente falando que você não é bom o suficiente, que você vai errar, que você não vai conseguir, que você não sabe, que você não pode fazer esse tipo de coisa. Pode ser uma voz. Pode ser uma imagem, algo que você vê, uma cena de você errando um drible no passado, ou uma cena que você imagina você errando o drible, ou uma sensação que você sinta. Você pode representar o medo basicamente dessas 3 formas. E para você vencer o seu medo nessa técnica, você precisa descobrir como você representa esse medo para você, e o que você vai fazer é mudar essas submodalidades. Eu não vou te explicar o que é submodalidades. O que você precisa entender é que, por exemplo, se você escuta uma voz falando para você, você não vai conseguir, você não é bom o suficiente, o que você tem que fazer com essa voz é mudar o timbre ou o volume dessa voz. Você precisa alterar. É como se você estivesse fazendo um ensaio mental. Quando você pensa nessa voz, como que essa voz é? É uma voz masculina, feminina? É uma voz alta, uma voz baixa? O que você tem que fazer é alterar essa voz para que ela deixe de ser relevante. Então, se no momento você escuta uma voz grave, masculina, falando que você não é bom o suficiente, que você vai errar, o que você vai fazer com essa voz? Você vai mudar, você pode colocar, por exemplo, a voz do Mickey Mouse. É exatamente isso, você tem que colocar uma voz que torne aquilo irrelevante para você, entendeu? E você vai alterar, isso se chama submodalidade. Timbre, volume, você vai diminuir essa voz até que ela fique bem baixinha, que você não consiga ouvir. Isso tudo funciona como um ensaio mental, é um exercício de concentração. Se for uma imagem, o que você pode fazer é essa imagem, se você, quando pensa nessa situação de medo, você vê uma imagem colorida, você pode deixar ela em preto e branco. Se você vê uma imagem muito grande, você pode diminuir o tamanho dela. Eu estou passando essa técnica aqui de uma forma um pouquinho acelerada, mas eu tenho certeza que ela pode te ajudar. Essa é a segunda etapa, que é quando você faz esse ensaio mental. A terceira etapa é criar uma convicção. Da mesma forma que você imagina essa situação que te traz esse medo, você vai criar uma situação onde você se sinta confiante. Criar ou lembrar de alguma situação que você já viveu que te traga a confiança necessária para você conseguir enfrentar o seu medo. E o que você vai fazer nesse caso é exatamente o contrário do que você fez na etapa anterior. Se você, por exemplo, ouvir uma voz e ao invés de você abaixar essa voz, você vai aumentar essa voz. Então, pode ser uma voz dizendo que você consegue, que você é capaz, que você sabe fazer o drible. Se for uma imagem, você vai tornar essa imagem maior, as cores mais bem definidas. O que você vai fazer é alternar. Quando você estiver pensando nesse cenário que te traga medo, você vai
trocar para esse cenário que te traga confiança. Essa é a técnica, ela se chama Switch, é uma técnica de PNL que ajuda você a enfrentar os seus medos. Então, nessa dica, eu disse para você descobrir os seus medos e uma forma um pouquinho acelerada, mas eficiente para você conseguir enfrentar o seu medo. Não serve somente para o medo de driblar, serve para qualquer medo que você tenha no futebol. A quarta dica que eu tenho para te dar para você vencer o medo de driblar e conseguir melhorar a sua habilidade técnica é aprender por etapas. Esse também é um erro muito comum de jovens jogadores. Eles quererem pular etapas. Você simplesmente vê um jogador, assiste um vídeo de um jogador fazendo um drible e você já quer ir no jogo e aplicar esse drible, sem antes ter treinado muito e por etapas. Eu acredito que existam as etapas que você deva seguir de acordo com a aprendizagem neuromotora, que é um princípio da programação neurolinguística, mas eu não vou colocar aqui nesse vídeo porque eu fiz um vídeo exclusivo falando quais são as etapas de você aprender. Não só o drible, mas qualquer habilidade. Pode mudar um pouquinho, mas no caso do vídeo eu fiz especificamente para o drible. Eu vou deixar o card aqui, é um dos vídeos mais recentes aqui do nosso canal. Você pode dar uma olhada e lá é um treinamento que você vai aprender por etapas o que você precisa fazer para aprender o drible. Então entenda que para você não errar um drible em uma partida valendo, uma partida importante, você precisa ter treinado ele e adquirido confiança suficiente para fazer ele em diversos cenários. Tanto fazer ele sozinho, parado, fazer ele em movimento e fazer ele com um marcador, que é a situação que vai acontecer no jogo. Então não pule etapas, tenha paciência, treine. Caso você tenha dificuldade para pegar esse drible, treine mais até você adquirir a confiança necessária para conseguir executar no jogo. Isso vai impedir que você chegue no jogo despreparado, tente um drible, perca a bola e dê uma chance de contra-ataque para o seu time. Às vezes o seu time pode tomar um gol porque você tentou fazer um drible que você não sabia, perdeu a bola e o seu time tomou um gol. Essa é uma situação que eu tenho certeza que ninguém quer passar. Você sabe qual é o segredo para você ser um jogador melhor do que o seu adversário? É simples. A única coisa que você precisa fazer é treinar mais e melhor do que os seus adversários. É assim que você consegue se destacar no futebol. E essa é a nossa quinta dica. Se você quer perder o medo de driblar, ou o medo de fazer qualquer habilidade, o medo de finalizar no gol, o medo de dar um passe, qualquer habilidade no futebol, e você quer melhorar o seu desempenho, o que você precisa fazer é treinar. Você precisa treinar mais do que os seus adversários. É assim que você adquire a confiança necessária para chegar no jogo e ter um desempenho acima dos seus outros concorrentes, dos seus adversários que estão dentro de campo. Se você quer se destacar numa peneira, se você quer vencer um campeonato importante, você quer ser um jogador, você precisa treinar. E não é só treinar em quantidade, mas sim em qualidade. Se você quer se destacar dentro de campo, você precisa treinar mais do que o seu adversário. Nesse vídeo eu te ensinei 5 dicas para você perder o medo de driblar, mas nenhuma delas vai funcionar se você não aplicar elas na sua vida e no seu futebol. Agora, se você quer ser um jogador que se destaca dentro de campo, eu te convido a conhecer o nosso programa de treinamento Método do Drible. O Método do Drible é um verdadeiro manual sobre a habilidade do drible, onde eu uni o meu conhecimento no futebol com a minha formação em programação neurolinguística. É um verdadeiro manual para você que quer aprender essa habilidade de driblar. Uma habilidade essencial para você se destacar dentro de campo. Lá eu vou te ensinar o que é finta, o que é um drible, como fazer um drible em velocidade, como fazer um drible curto e muitas outras coisas. São mais de 50 tutoriais e além disso, além de ter a parte técnica, teórica, tem a parte técnica, que são 21 dias de treinamento para você aplicar tudo que você aprendeu. Então, não é só a teoria e não é só a prática, é os dois. Além de te ensinar todo o fundamento do drible, você ainda vai ter 21 dias para aperfeiçoar a sua técnica do drible. É exatamente o que você precisa para melhorar o seu futebol. O link está aqui na descrição, eu peço que você confira lá, porque eu tenho certeza que vai ajudar você a melhorar o seu futebol. Esse é o nosso vídeo. Se você me acompanhou até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações. Deixe o seu gostei, que é muito importante para o YouTube. Também nos mostra que você está gostando desse conteúdo.
e compartilha com seus amigos. Normalmente esses vídeos de vlog, eles têm um alcance menor, as pessoas preferem assistir treinamentos, mas eu acredito que trazer esses conteúdos de dicas é muito importante para aqueles jogadores que querem melhorar o seu futebol. Por isso que eu estou aqui fazendo vídeo toda semana, para ajudar você a realizar o seu sonho de ser um jogador de futebol ou simplesmente melhorar o seu futebol, você que joga por hobby, por prazer. Beleza? Então é isso aí, eu te espero no próximo vídeo. Valeu, tamo junto!